Olá, hoje estamos aqui com Vera Werneck. Ela é professora titular de Engenharia de Software na UERJ. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Vera. Tudo bem? Tudo. Muito obrigada, Adolfo e Maria Cláudia, pelo convite. É sempre um prazer. Joia. Nós que agradecemos. É sempre bom trazer mulheres da computação aqui. Um dos nossos objetivos desse podcast é que quem estiver nos escutando que conheça várias trajetórias de mulheres na computação. E a gente quase sempre começa perguntando como é que você se interessou pela área da computação lá atrás, talvez, quando era criança, ou talvez depois, né? Dependendo da sua formação. Eu comecei, quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer engenharia. Minha cabeça é que eu queria fazer engenharia, porque eu queria fazer engenharia, e aí me disseram que eu devia trabalhar com processamento de dados. A psicóloga falou isso, e que uma terceira opção que eu daria para engenharia florestal, eu morro de medo de bicho, mas... E uma terceira opção para engenharia. Eu falei, é essa mesmo que eu quero. Aí fiz para engenharia, passei lá para o UFRJ, e antigamente você tinha um básico e depois você escolhia. Aí eu escolhi fazer elétrica. E aí, quando eu me vi na elétrica, eu fiquei muito frustrada, porque eu morria de medo de ir nos laboratórios de alta tensão, tinha uma série assim de problemas, e aí fui procurar. Aí fui fazer uma iniciação científica na área de análise numérica, de computação, muito interessante, população, de biologia, uma coisa assim. E eu, depois desse um ano fazendo engenharia elétrica, eu resolvi ir para a computação. Só que, no meu tempo, você fazia matemática, modalidade informática. Então, eu tive que ir para matemática e da matemática ir para informática. E eu acabei optando por não acabar a engenharia, porque de todas as cadeiras, a única que eu gostava era que envolvia computação. E um tio meu também ficava dizendo, você deve fazer computação, é do momento, isso em 78, né, gente? Não sei nem quantos anos tem isso. E aí eu acabei em 81, mudando para matemática e informática. E acabei lá no fundão, essa área, e foi legal. Foi realmente, eu gostava mesmo, entendeu? Comecei na área científica e depois comecei a trabalhar com um banco de dados, mas escovar bit, como o pessoal falava, não é muito a minha praia. Eu gosto de aplicação, eu gosto de desenvolvimento. Eu digo para meus alunos, é gostoso você desenvolver, botar em prática a computação aplicada. Se vocês verem meu currículo, vocês vão ver que eu fiz um pouco de tudo, entendeu? E eu acho que isso é interessante, porque a gente consegue, né? Tanto que o mestrado que eu estou é Ciências Computacionais, que é computação aplicada a ciências, mas basicamente eu trabalho com educação, com engenharia de software e com, informática na educação e informática na saúde. A saúde é algo que eu tentei sair, mas depois é algo que tem estado muito no meu currículo. Certo. E aí você pode contar para nós um pouco da sua formação na área? Então, como foi? Você falou um pouco da graduação, né? Mas como foi o mestrado, doutorado? Pois é, eu saindo da graduação, eu queria ganhar dinheiro. Então, eu trabalhei numa empresa durante 5 anos,
eu primeiro fui... eu estava numa empresa de engenharia, mas aí eu quis ir para a área comercial. E aí, na área comercial, eu trabalhei num banco de investimento e financeira e trabalhei 5 anos lá. Quer dizer, eu até quis me mudar, mas aí eles deixaram, quando eu saí da área de suporte ao desenvolvimento e fui para a área de aplicação, eles deixaram eu fazer mestrado. Eu negociei em 87, 86, de eu fazer o mestrado. E aí eu me candidatei, eu queria ir para a PUC, mas não consegui entrar na PUC, e aí na UFRJ, na COP, como as pessoas me conheciam, eu acabei sendo aceita. E aí eu fui fazer lá, entrei em 87, em 86 ainda cheguei a fazer umas cadeiras assim como ouvinte, e aí eu estava muito interessada na área de informática e sociedade, né? Mas eu fiz o primeiro ano, as disciplinas, aí fui fazer em disciplina de engenharia de software com a professora Ana Regina, que tinha acabado de chegar na COP, e nós duas nos demos assim super bem. E aí eu acabei largando o meu emprego, pegando a bolsa e começando a trabalhar. Eu trabalhava com a Ana Regina em consultoria, dava aula, e uma coisa assim demais. Dava aula na IBM, em vários lugares, então foi uma coisa que foi interessante, entendeu? Que eu comecei, como eu tinha a prática, o pessoal começou a gostar. Então, quando eu comecei a fazer doutorado, eles me chamaram para fazer palestras onde só doutores iam. E aí eu me lembro que um professor Luiz Alfredo, falou, olha, não dá para você dizer não, vai. E aí eu comecei a trabalhar até que, assim, com muita consultoria e muito dando cursos com o pessoal lá da COP, fazendo consultorias em empresas, até que eu tive que optar. Ou eu fazia o doutorado, ou eu continuaria nessa área de consultoria. E aí eu optei por fazer o doutorado. Aí surgiu um projeto lá na Bahia para a gente dar um suporte para o desenvolvimento de um sistema especialista na área de cardiologia. E aí o cara me conseguiu uma bolsa, então eu tinha 2 bolsas. Tinha a bolsa da IBM, de pesquisa, e a bolsa da CAPES, ou CNPq, não me lembro mais qual das duas, acho que era a CAPES. E aí foi isso. Apesar de alguns professores, um professor, uma vez, quando eu acabei o mestrado, ele falou que eu tinha mais perfil para a área industrial, porque eu acabei fazendo mestrado em 4 anos, e aí ele dizia que eu tinha que, no doutorado, a gente tem que pegar alguma coisa que seja inédito, né, e tem que trabalhar mais rápido. E, na realidade, eu fiz em 4 anos o meu doutorado. Na realidade, eu digo que eu fiz em 3, porque esse 1 ano eu virei caixeira viajante da IBM. Na realidade, eu dava muitos cursos e montamos cursos, então foi uma experiência muito legal. Então, de lá para cá, já tem 26 anos que eu defendi minha tese de doutorado. Então, de lá para cá, eu tinha esse projeto lá com o pessoal da Bahia, ele conseguiu uma bolsa RAI, que era uma bolsa de pesquisa, junto lá com a COP, e aí surgiu um concurso na UERJ. O professor Júlio Leite, da PUC, falou que tinha um concurso, e aí eu resolvi fazer, e passei. Também era a única candidata, se não tivesse passado, ia ser uma vergonha. Tinha um outro só para mestrado, para pessoas de mestrado, que eu também tinha me inscrito, mas acabei falando, não, ou eu passo nesse para doutorado, e aí passei. Aí, nisso que eu passei, eu comecei a ter 2
ficou muito pesado eu trabalhar 60 horas. Eu era 20 horas na UERJ e 40 lá na COP. E eu ainda tinha uma filha de 1 ano, e aí eu acho que eu engravidei, e aí perdi, aí eu falei, não, eu tenho que dar um jeito, aí resolvi ficar com certo. Fiquei na maior dúvida, porque realmente largar a COP, o FRJ, depois eles abriram um concurso, queriam que eu fizesse, e aí eu falei, não, eu estou gostando, vou começar. O UERJ não tinha mestrado, não tinha doutorado. Hoje em dia, 25 anos depois, a gente já tem tudo isso. A gente agora tem doutorado há uns 3 anos. Então, é uma coisa que eu brinco. Eu fui ser cabeça de sardinha e não rabo de baleia, né? Então, na COP, naquele momento, eu seria uma iniciante, enquanto que na UERJ não, eu fui uma desbravadora, que abri, que consegui espaços. Então, foi uma coisa legal. Até esse mesmo professor que tinha me dito para eu não fazer doutorado, ele me incentivou, ele falou, não, olha, você ir para um lugar que é novo, que não tem nada, também é bastante interessante. E aí é interessante, por exemplo, agora eu estou num projeto de Covid, que eu estou com uma matemática, estatística, 2 professoras de computação, que são muito de IA, uma é de aprendizado de máquina, outra é de inteligência artificial, tem pessoal de realidade virtual também, então eu consigo trabalhar em coisas muito diferentes. E além desse mestrado que a gente tem lá no Instituto de Matemática e Estatística, é IME, não é IME militar de engenharia, não. Isso era uma confusão no início. E o interessante é isso, eu consigo, por exemplo, eu estou também no mestrado profissional de telesaúde e telemedicina, com o pessoal lá, com os médicos. Nessa equipe também desse projeto tem vários médicos, então isso também é interessante. É interessante essa questão do IME, que eu também estudei no IME, né? Eu fiz meu doutorado no IME, mas no IME USP, né? Aí, pois é. São 3 IMEs com... Eu acho que mais, talvez até na computação, o IME USP e o IME da UERJ são os mais conhecidos, né? Eu acho que o IME como instituto nem é tão... Não tem... Não sei tem se a Federal de São Carlos também, que é IME também. Não, em São Carlos é ICMC. É? Eles deixaram diferente justamente para facilitar, não confundir, né? E a gente sempre pergunta aqui, Vera, professora, se você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho por ser mulher. Enfrentei, sim. O meu primeiro emprego, eu uma vez ouvi, eu saí dessa coisa de engenharia e fui para esse banco, só que com um salário um pouquinho melhor do que estagiário. Só que era assim, como você ganha 50 e, na realidade, eu tinha que estar ganhando 250, ou 4 ou 5 vezes mais. E aí eu fui conversar com o diretor, porque eu tive uma oferta boa para ir para outro lugar, e ele tinha dito que não, que ele estava aumentando gradativamente os salários. Aí eu falei, olha, é muito bonito para quem é estagiário agora, mas eu já não sou, eu já sou formada, e esse gap de você ganhar 4 vezes mais, hoje em dia é menos, o gap é umas 2 vezes mais ou menos, ou 3. Não conta, porque eu já estou. E aí eu ouvi meu chefe falando assim, nossa, ela vai ter esse aumento, ela vai na loja, vai comprar tudo que é assim, de última marca, vai comprar roupa só de marca, não sei o quê. Aí, nessa conversa com esse diretor, ele perguntou, mas você precisa de dinheiro para viver? Aí eu falei, não preciso. Você precisa do dinheiro do seu trabalho para viver? Eu falei, não, eu me odeio. Tinha uma vista
assim, para a Baía de Guanabara, linda. Falei, tá vendo aquele barquinho? Eu podia estar ali, mas como eu me odeio, eu sou masoquista, eu não estou naquele barquinho, entendeu? Então, aí o cara se tocou, riu, tudo bem. Então, é isso. E lá no banco também aconteceu uma vez que a gente foi num banco, até um banco que já acabou, Boa Vista. A minha chefe, ela era mulher, e eu. E aí a gente foi pedir para fazer uma... Eles eram o banco que guardavam as letras de câmbio lá. Então, a gente pediu para ser automatizado. E aí o cara falou assim, pô, a gente pediu para mandar 2 pessoas de computação, mandaram 2 meninas. Essa minha amiga já tinha, acho que uns 35 anos, e eu tinha quase 30, entendeu? Achei até engraçado. O cara não nos atendeu, assim, não sentou, ficou o tempo inteiro em pé. Aí chamaram um cara de informática, e o cara de informática, vendo o constrangimento, ele sentou na mesa lá do diretor, na cadeira do cara, e ficou falando com a gente. E os outros não conseguiram sentar, porque nós éramos 2 meninas, não éramos mulheres. Então, isso é uma coisa assim muito engraçada, né? Ou triste, né? Eu acho que hoje em dia já está um pouco melhor. Mas a gente ainda vê algumas situações assim. Tá um pouco melhor, mas nem tanto. Tanto é que a gente escuta alguns casos bem estranhos aqui, bem ridículos, para dizer o mínimo, contados pelas nossas entrevistadas. É bem isso. E eu queria que você contasse um pouco a respeito da época da graduação. Era como é hoje, que tem poucas meninas, ou então no mestrado, nessa área? Na graduação, na engenharia, era assim, 50 meninos, rapazes, e 5 meninas. Mas na computação, não. Eram 40, era uma turma de 40, em que tinham só 5 homens. Todas eram meninas. Era o contrário. E na graduação também, a gente levava cantada de professor. No trabalho também levei cantada de alguns caras que você trabalha, ou alguns chefes, entendeu? De repente, querer, por exemplo, tinha um que vivia me chamando para almoçar. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí um dia eu falei assim, não vou almoçar. Aí sabia que eles tinham... Perguntei para a secretária, me conta um pouco da vida pessoal desse cara. Aí ela me contou que ele tinha acabado de ter filho. Eu adoro criança, então eu só falei de criança o tempo todo. Foi ótimo, porque ele nunca mais me chamou. Ele não ficou triste comigo, nem chateado, entendeu? Eu fiz questão de eu pagar o meu e ele pagar o dele, entendeu? E aí ficou tudo ótimo. Ou seja, eu dei o recado para ele que eu não estava afim, mas que eu também não estava afim de me indispor com ele. Tanto que logo depois ele virou meu chefe. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Mas aí já não estava mais essa situação ruim, né? Ele até depois arranjou em outro lugar, a gente nota, né? Quando o cara está querendo pular a cerca, né? Ele arranjou lá uma pessoa e, graças a Deus, me deixou em paz. Mas isso é uma coisa que a gente não aprende na escola, né? Agora, na faculdade, tinha uma característica seguinte: em 81 e 82, a gente tinha que ir na próprio fundão, e o fundão fica numa área inóspita, uma área muito perigosa, e a gente tinha que voltar para lá para rodar os programas. Então, eu ia para o meu estágio, fazia as disciplinas, ia para o meu estágio e depois voltava o fundão com o carro da minha mãe. E saía, meia-noite fechava, porque era grande porte. Então, a gente tinha que rodar no grande porte. Então, você não tinha o computador em casa. Aí eu saía, assim, quando chegava meia-noite, se não tivesse nenhuma amiga minha, amigos meus que morassem perto de mim, eu saía procurando se não tinha alguém
porque sempre tinha alguém da área de digitação, da área não sei o quê, que eu poderia dar carona. Aí chegava até a Zona Sul e aí eu, às vezes, até deixava a pessoa na casa dela, entendeu? Mas às vezes não. Então, é uma coisa assim diferente, que hoje em dia você de casa pode fazer tudo. No seu celular, e eu nem trouxe meu celular, você pode praticamente fazer uma aplicação, né? Então, isso é bastante diferente. É verdade. Em certos aspectos, a tecnologia melhora muito para incluir as pessoas na computação, né? Ajuda. Você tem trabalhado com jogos e agentes para o ensino de engenharia de software. Você poderia comentar sobre esse seu interesse? Tá, eu comecei a trabalhar com agentes em 2003, quando eu fui fazer um pós-doutorado lá com a Universidade de York e a University of Toronto, o professor Eric e o professor Cisneiro. E aí, de lá para cá, fiquei trabalhando. O professor Júlio Leite, da PUC, também estava lá, tirando, não sei se era sabático ou um pós-doc também. E acabou que eu tirei um sabático lá na PUC, em 2009, 2008. Mas eu sempre tive interesse pelo ensino de engenharia de software, porque eu ensinava engenharia de software desde que eu já estava... eu entrei... Quando eu saí da empresa, um amigo meu me convidou para eu dar um curso lá na PUC. E aí eu comecei dando computador e sociedade, mas depois eles viram que a minha área era mais análise de desenvolvimento, métodos, então eu fui para essa área. Então, na PUC, eu dava curso de metodologia, de engenharia de software. Então, eu comecei a me interessar muito, e os alunos também. E eu adoro jogar. Eu não durmo antes de fazer uma jogatina assim no meu smartphone ou no meu tablet, entendeu? Eu gosto muito de jogar. Então, eu comecei a ver que era bastante interessante. E lá na PUC, o professor Júlio tinha um projeto do Simulis. Então, eu ajudei uma aluna dele, eu orientei uma aluna dele de doutorado para a gente tentar fazer, a gente fez um ensino transparente. Ele tem um projeto de transparência de software que conjuntou com a educação, e aí foi muito interessante, porque ela leu muita coisa sobre Paulo Freire, e aí eu também, e coisas até que eu não tinha muito conhecimento. E aí acabou que começou, vamos fazer jogos, eu trabalho com uma professora de realidade virtual, e essa área de jogos é muito interessante. Então, a gente, uma vez por ano, deu essa disciplina o ano passado, e aí juntamos alunos de mestrado, doutorado e graduação, e saíram coisas assim, muito interessantes que a gente publicou. Eu publiquei 3 artigos no SB Games, ela publicou 5, e assim foi. Por exemplo, teve um aluno, eu dou metodologia da pesquisa, que ninguém queria orientar ele no projeto final, que ele tinha um projeto de literatura, que era um livro que a esposa dele escreveu sobre mangá, era uma aventura com mangá, e aí ele achava que tinha tudo a ver a fazer um jogo para isso. E aí ninguém aceitava os rapazes. E aí eu falei, sabe o que mais? Vou aceitar. A única coisa que vocês têm que fazer é que vocês vão ter que modelar bonitinho. E aí eles modelaram bonitinho, ficou ótimo o trabalho, a gente ganhou prêmio no SB Games do ano passado, porque eles avaliaram e realmente ficou muito interessante. Esse não é de engenharia de software. A gente já publicou também 2 de engenharia de software feitos lá na UERJ sob inspeção.
né? Então, foi bastante também interessante, que a gente conseguiu, inclusive no CISIT, que é um evento que às vezes é junto com o ICSI, que é o Internacional Engenharia de Software, Conferência Internacional de Engenharia de Software, e é muito bom. E quando você aplica isso na prática com os alunos, você fazendo os alunos estudarem através de jogos, eles adoram, entendeu? A gente, às vezes, pega, tipo, Monopolis, Banco Imobiliário, e aí eles fazem perguntas relativas a requisitos, qualidades, o que a gente está ensinando, e aí eles jogam entre si e vê. E aí são muito competitivos, é muito engraçado, entendeu? Só que requer muita ajuda. Não é assim, um professor sozinho é muito difícil a gente fazer. Então, Vera, você falou um pouco a respeito da sua passagem, né, na Universidade de York, no Canadá. E eu vi também que você ministrou algumas aulas lá. Você podia contar para a gente como foi essa experiência? Olha, foi uma experiência ótima. Eu resolvi, me chamaram para se eu queria substituir as aulas do professor Yunis. E aí eles me pagaram, né, para eu ir lá e tal. E eu dei 1 mês e meio de aulas intensivas. Eu fiquei janeiro e fevereiro, acho que quase 2 meses. E depois a prova foi aplicada, eles aplicavam e me mandaram. E os alunos, a primeira turma foi muito interessante, porque eu acho que foi em 2007 ou 2008, e todo mundo era uma torre de Babel, cada um falava uma língua. Toronto, quando eu estive lá, era assim, às vezes você estava dentro do metrô, você tinha umas línguas que você não sabia o que estavam falando. Nas reuniões, eu ficava com vergonha, porque o Eric Yu, ele é chinês, né? Então, mas ele é chinês da China, de Hong Kong. Mas ele tem muitos alunos chineses por conta disso, que fala. Então, eram os chineses falando chinês, eram, sei lá, os franceses, cada um falando a sua língua, né? E nós, brasileiros, porque tinha o professor Cisneiro é brasileiro, o professor Júlio estava lá, e a gente se unia com o pessoal latino-americano e falávamos lá o portunhol. E engraçado, porque eu falava em português, todo mundo me entendia. Quando você vai na Argentina, às vezes, ou no Chile, as pessoas não te entendem falando português, né? Mas lá todo mundo se entendia. E essa turma era assim, era uma turma muito... os grupinhos, tinha uns grupinhos do pessoal árabe, tinha uns grupinhos do pessoal japonês, tinha um grupinho do pessoal... assim, de áreas diferentes, mas eles também eram muito legais, tanto que eu ganhei até presente. Eu, como estava com medo do meu inglês, eu deixava eles tirarem dúvida depois da aula ou antes da aula, e isso não acontece lá no Canadá. Você tem office hour que você marca, aí você marca no meio da tarde que ninguém pode aparecer, e ótimo, você não recebe ninguém. Mas eu, com essa coisa latino-americana, ainda mais, porque um dos dias a aula era num lugar que eu não sabia voltar, porque o campus é enorme. Então, eles me levavam até o lugar para eu pegar o ônibus e voltar. Então, foi muito legal. E a segunda vez, foi em 2012, eu já fiquei dentro da universidade. Já é um esquema mais interessante na hora de eu voltar e tal. Mas aí... a infraestrutura já estava muito melhor, eu dei aula do lado de onde eu tinha a sala, era um laboratório enorme, porque essa aula é uma aula prática, e todo mundo falava inglês. Uma russa, mas também lá é a Torre de Babel, uma russa ficou sem grupo. E aí eu tive que pedir, por favor, se podia ela entrar no grupo dos japoneses, porque os japoneses às vezes não gostam.
que ela pode ser mais fraca, não sei o quê. Nada, foi ótimo. Ela acabou que me disse que ela estava deprimida, que eles ajudaram ela a se integrar com outros grupos também, entendeu? E aí todo mundo falava inglês. A única coisa que eu tive assim, que eu falei que era interessante, que nas 2 vezes anteriores que eu estava, o banheiro era impecável de limpo. Nessa última vez já não era. Chegava no final, assim, que eu dava aula de tarde e noite, de 6 às 9, uma coisa assim, ou de 7 às 9. E aí, quando chegava assim, 9 horas, se eu ia ao banheiro, já estava sujo, 8h30. Eu falei assim, que coisa estranha, né? Que a gente reclama, porque uma das coisas que a gente reclama muito lá da nossa universidade são os banheiros. Não sei se as universidades aí públicas de vocês. E na UERJ, a gente fez, uma vez, um reitor mudou todos os banheiros novinhos. Dali um mês, não tinha nada, tinham carregado uma série de coisas. Entendeu? O que é triste, né? Das pessoas carregarem torneiras, sabe? É uma coisa... Teve até porta. Não sei como é que eles saíram com a segurança com a porta. É incrível, né? Mas aqui também acontece. A gente teve uma reforma aqui no banheiro e levaram todos os assentos. Então, acho que é bem complicado. Eu também não entendo como que sai com esses, né? Com esses elementos aí, porque são coisas grandes, né? É muito estranho. Então, Vera, você está elaborando um projeto para disponibilizar coletor para mulheres de baixa renda e instruí-las a usar. Além disso, você já participou de uma pesquisa sobre meninas na computação na UERJ e de torneios como o Torneio Feminino de Computação. Você poderia falar para a gente um pouco sobre essas ações, projeto, pesquisa, torneios associadas às meninas, às mulheres na computação? Olha, o torneio, na realidade, surgiu da minha filha. A minha filha adora matemática e começou a se destacar lá no colégio. Ela estudava num colégio jesuíta, muito convencional, e aí ela começou a se destacar. E ela ganhou um bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática e foi convidada para ir na Semana Olímpica. E aí a gente teve contato que ela estaria concorrendo para ir na EGMO, European Girls, é uma Olimpíada Matemática para meninas, europeia. E aí ela ficou, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E eu meio assim, vai, estuda, mas isso não é o seu fim, não sei o quê. Aí resolveram treinar, um outro colégio ofereceu de treiná-la para ir para esse lugar, porque não tinha outra menina, e aí ela topou. Ela começou a ter aula e acabou que ela foi convidada no último ano para ir para... Ela queria ir para o Instituto Militar de Engenharia, mas aí era uma das opções dela, mas aí ela começou a não querer, porque como ela é deficiente auditiva, o IME tem essa restrição no edital. Apesar que outros professores, esses professores que convidaram ela, eram estudantes do IME e falaram, não tem isso, ela pode, tenho certeza que ela ganha se entrar com advogado. Eu falei, mas já é super difícil você entrar no IME. E aí você entra e depois você não passa por causa que está escrito isso, não, você nem vai fazer. E aí ela começou a se interessar por isso, então ela acabou indo para a EGMO 2 vezes, se classificando, foi para essa outra escola, para a Eleva, que foi ótima, é uma escola internacional, brasileira, que está abrindo em várias capitais,
e ela ficou super motivada, porque eles, por exemplo, matemática, ela não precisava assistir na aula regular, ela assistia em outro, agora ela era a única menina aqui do Rio de Janeiro, entendeu? Já em outros lugares já tem mais, né? Por exemplo, ela uma vez, quando ganhou, uma amiga perguntou, e o fulano não ganhou também, não? Não, o cara nunca tinha ganho. O cara até é muito bom aluno, mas era mais das áreas humanas. Ele nem conseguia passar para as outras fases. Então, eu tive contato com isso. Com isso, eu tive também contato com TF2, não, TFC, que foi uma das mães das meninas que ela abriu um projeto de meninas digitais, sei lá, não, o meu é que é meninas digitais, o dela é um outro. E abriu. Paralelamente a isso, a Karen e a Cláudia Bauser estavam abrindo, né? Abriram o projeto de meninas digitais. E aí, umas professoras vão fazer uma entrevista, aí a gente fez uma entrevista com nossas alunas, nossas formandas e os próprios alunos também, para saber como é que eles se sentiam em ter poucas, porque hoje em dia tem assim 2 alunas, 2 meninas, 3, são pouquíssimas, numa turma de 60. Inverteu, né? E aí foi, porque o que a gente acha, que a gente às vezes assim discute, é que as meninas aprendem boneca, aprendem dar de comidinha, enquanto que os meninos aprendem jogos estratégicos. Essa minha filha adorava jogar futebol. Ela falava, mãe, eu quero ser jogadora de futebol. Eu falei, tudo bem. Não, tudo bem, não. Eu preferia levá-la no balé, no jazz, do que no futebol. Mas a gente vai fazendo a cabeça. A gente quer que os filhos sejam felizes, né? Então, aí a gente fez esse projeto. Então, agora, a professora Cláudia Capelli entrou na UERJ no final do ano passado e também trouxe um ramo de meninas digitais aqui lá para a UERJ. Mas eu confesso que eu não sou, eu vivo muito mais o TM2, porque agora minha filha teve um torneio de meninas, então uma moça resolveu, para escolher quem iria para a EGMO, em vez de ser na OBM, pegar todas as meninas que quisessem fazer e dar um torneio específico. Então, a OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, criou, que é ligada lá ao INPA, criou esse TM2. E aí a minha filha fez, e eu não sei por quê, porque sempre na OBM ela não vai bem. Às vezes acontece porque, por exemplo, essa coisa de você menstruar, de você... As meninas, às vezes, com um nível bom, não sei o que acontece aqui no Brasil, são poucas as que conseguem ir no mesmo nível que os meninos. Você olhar, você vai ver que tem pouquíssimas na área de matemática, na área da computação, não. Por exemplo, o ouro que a gente teve e o ouro internacional foram de meninas, né? Então, já é uma área melhor. E eu não sei o que é. Aí, com um grupo de mães, surgiu essa ideia, porque quando o governo disse que não ia mais dar absorvente para as meninas em condições de pobreza, a gente começou a pensar, vem cá, por que absorvente? Por que não está coletor? Eu meio que parei um pouco, que eu me desanimei, porque eu comecei a ler. Tem que ter muita higiene, tem que ter muito cuidado de usar o coletor. A minha filha mais velha usa esse coletor, eu acho que agora a mais nova também. Mas você tem que se conhecer bastante. Então, eu não sei
diz que você consegue ficar umas 10 horas com ele. Então, quem trabalha, como é que fica? Você teria que ter um banheiro em que você pudesse lavar esse absorvente, né? Então, eu meio que desanimei, porque eu não sei se é para essas pessoas de baixa renda. A gente pode instruir, a gente pode tentar, fora que tem milhões de marcas diferentes. Alguns depoimentos dizem que a pessoa testou 3 para ter a noção do que serve, né? Então, não sei, mas eu acho que essa questão, assim, às vezes, do hormônio, não sei o quê, atrapalha. Por exemplo, a minha filha, quando foi fazer essa TFC, a única que ela fez, porque depois ela já se formou, agora já está na faculdade, ela tirou ouro perfeito. Tudo bem, a prova é um pouco mais fácil que o nível da OBM, mas até que ponto, entendeu? Ela não fica nervosa. Agora mesmo, ela fez uma Olimpíada de matemática para a universidade, ela veio dizendo, eu acho que eu não fui bem, foi prata, mas não foi bem, entendeu? Eu falei, ótimo, bem-vinda aos normais, porque o normal é você não tirar nada, né? O normal é você fazer prova e tirar uns 5, 6, e você estudou para caramba. Esse é o normal, né? Eu acho que vocês não devem se desanimar. Mas existe uma coisa cultural, talvez, na nossa cultura, porque, por exemplo, ela me trouxe que existem, eu acho que na Ucrânia, que tem muitas meninas. Eles fazem várias, tem em outros lugares, em outras, no leste europeu, existem a melhor concorrente é uma menina há anos, entendeu? E tem outras. E aí eu não sei se desde pequena ela já tem uma outra forma de ver a matemática. Eu acho que sim. Outro dia eu estava vendo, acho que o Enem, o vestibular, faz com que a matemática seja dada de uma forma pior. As áreas tecnológicas também, você não vê numa física o que está acontecendo, numa química o que está acontecendo, você só estuda teoria, né? Então, acho que talvez tenha a ver um pouco com a gente também, a forma de ensinar, que é desestimulante. Ou que as meninas não se vejam indo, né? Hoje em dia tem muitas no Instituto Militar de Engenharia, mas também são algumas, são poucas, né? Hein, Adolfo? Quantos tinha no mestrado de meninas? Tinha mais meninas do que rapazes fazendo mestrado lá? Não. No IME? Na época. Não, é que eu fiz doutorado lá, mas eu tá. acho que tinha homens, mais homens. E quando eu fiz o mestrado em Pernambuco, também tinha mais homens. Tá. Mas eu acho que a diferença, assim, hoje nos nossos cursos de graduação, é mais ou menos 15% meninas nos nossos cursos. E eu acho que na minha época de graduação e também na minha época de mestrado, doutorado, eu não lembro que doutorado era uma coisa muito separada, assim, não tinha uma turma, assim, mas graduação e mestrado, certeza que era mais de 15%, mas também não chegava a 50%. Não, na COP tinha muita mulher. No meu ano de mestrado e doutorado, tinha muita, entendeu? Quando eu fazia mestrado, a Celina fazia doutorado, tem várias professoras, entendeu? E agora, no nosso corpo docente também na UERJ, a gente tem muitas professoras, mas não chega a ser 15%, não. Acho que eu diria que são 5% são mulheres no nosso curso de graduação. Já no mestrado já é mais igual. Não, o que eu diria que é 15% no máximo. Né? Vamos dizer assim, é o máximo, porque tem semestres que entra só uma de 40
44, né, que é o nosso número de entrada. Então, assim, é muito pouco mesmo. Acho que não chegou ainda ao ponto de não entrar zero, né? Mas isso ainda pode acontecer do jeito que vai, né? Então, é por isso que essas nossas ações aqui são tão importantes, para ver se a gente consegue mostrar um pouco da computação para essas meninas, né? Porque a gente chega a ir em escolas e, conversando com a direção da escola, eles comentam: ah, não, aqui as meninas elas querem fazer pedagogia ou então biológicas, né? Mas elas nem pensam em engenharias ou em computação, porque não é para elas, né? Daí você chega lá, começa a conversar com elas e percebe que o que falta mesmo é conhecimento, né? Saber que elas podem, que existe aí a possibilidade de que elas façam, e que não é assim tudo tão difícil, né? Difícil mas difícil é em todos os cursos, né? Então, basta você querer. gosta, eu me lembro, quando eu fui fazer engenharia, um amigo meu falou assim: por que você não faz uma coisa mais feminina como arquitetura? Eu sou péssima em desenho, sou péssima, mas para ele era melhor, entendeu? Você fazer arquitetura. E a computação, depois de um tempo, essa coisa de você de noite virar à noite, então isso também era uma coisa que começa a limitar um pouco. Mas na minha época tinha bastante, agora eu vejo muito mais homem. Agora, os meninos brincam logo de jogo de ação, dizem que até existe uma sessão lá no SP Games, que é o Simpósio Brasileiro de Jogos, das meninas que trabalham, mulheres em games. Então, são poucas as que jogam. O menino está o tempo todo leva, às vezes, para festa, para ficar jogando videogame o tempo todo. As meninas já são menos, né? Outro comentário que a gente ouve com relação às meninas nos jogos, né, é que muitas vezes elas também não entram como meninas, né? O nickname delas lá não é de uma menina, porque existem dificuldades lá na hora do jogo, acaba que elas são um pouco, vamos dizer assim, menosprezadas. Então, tem isso também, né? Daí a gente não consegue saber qual é esse número de meninas, mas existem meninas aí que se destacam, né, nos jogos também. E o legal é isso, aí você chegar falando com elas e mostrar: olha, você joga, então você não gostaria de você criar um jogo, né? Daí já começa a mudar também a ideia dessa menina, isso é bem legal. Mas, assim, para falar um pouquinho a respeito de grupos, então, de mulheres na computação, você até comentou a respeito do Meninas Digitais, né, que é da SBC, da vinda da Cláudia aí para o UERJ, que também trouxe o projeto, né? Você tem participado de algum desses grupos? Eu participei desse grupo, né? E desse torneio, o primeiro torneio que fizeram de meninas na computação, entendeu? Mas mais dando ideias, porque como eu não sou muito da área de algoritmos, de programação, o que eu consegui foi trazer uma aluna que participava de Olimpíadas de programação para ajudar nessa empreitada. E basicamente isso, entendeu? Eu também nunca gostei de pegar essa bandeira que só meninas, porque, na realidade, por exemplo, esses torneios que a Europa estão tendo, de só para meninas, que o menino não entra, ao mesmo tempo é segregador também, né? Eu acho que isso
vale enquanto a gente tem um desnível muito grande. Profissão de menina e profissão de menino. Entendeu? Mas hoje em dia eu aprendo, assim, uma das minhas filhas é de artes, eu aprendo que, para mim, quando eu fazia sistema, só existia gênero feminino e masculino. Hoje tem 20 gêneros diferentes. Eu estou no comitê de ética que tem pessoas dessas áreas e tal, aí eles me mostraram quais são, porque eu nem sei. Entendeu? Você pode ter, e até nesse grupo de pais, eu estava falando, gente, quem sabe, às vezes a gente pode estar julgando, mas tem pessoas que nascem, são, sei lá, 5%, mas não é desprezível. 5% é muita gente, mesmo 1% da população geral é muita gente, que não é nem homem nem mulher, que tem os dois órgãos, que tem parte dos dois, e que aí aparenta ser mais um. Né? Na minha infância, eu me lembro de uma amiga da minha mãe contando que o filho dela começou a rasgar as calças de um lado que era como se ele estivesse abrindo os quadris, entendeu? E aí ela reclamou, até que o marido resolveu, não, tudo bem, acho que o marido era médico, foi ver os hormônios, ele estava só com hormônio feminino. Então, de repente, ele ia começar a ter características femininas por conta de um aspecto físico. E isso, para alguém que está começando a sexualidade, mudando o seu corpo, é muito complicado. Não é simples, né? Pelo menos para mim não foi simples. Né? Então, que eu tive a primeira menstruação com 10 anos, era eu chorando de um lado e minha irmã mais velha do outro, porque ela não era, e eu já era. Eu queria brincar de boneca, eu não queria saber o que era isso, eu nem sabia direito o que era, eu não tinha a menor curiosidade. Então, é complicado, né? Então, hoje em dia, a gente vive um mundo muito plural, né? Em que cada vez agora, outro dia eu descobri que existe, não é a pessoa bissexual, tem o pansexual, nem sabia o que era isso, entendeu? Aí fui até pesquisar o que é, hoje em dia eu até pesquiso um pouco, porque cai cada projeto para mim no comitê de ética que eu fico assim, nossa, não sei nada, deixa eu entender um pouco sobre isso. Então, até fazer sistemas, agora o ideal quando você faz, por exemplo, a gente faz pesquisa, a gente bota gênero, masculino, feminino, não quero informar, ou outro, e não quero informar, entendeu? Porque, na realidade, existe. Se os profissionais da área humana diz que existe, quem sou eu? Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que não. Mas até isso era mais fácil de fazer antigamente, né? E alguma mulher te inspirou em sua carreira? Olha, eu tive uma gerente, entendeu? Que ela, duas, né? Uma era a professora Lígia Barros, que ela foi ser uma gerentona num projeto aí, numa firma de computação, de computador, e uma que ficou minha colega, Daisy, que ela era tida assim muito boa, mas eu achava um absurdo, enquanto todos os gerentes tinham 2 ou 3 projetos, ela tinha 8, 6. Eu falava assim, pô, você trabalha que nem uma louca. Você não pode deixar eles fazerem isso com você. Ah, não, tudo bem. Então, como ela conhecia,
E eu, quando comecei nesse emprego, né, eu era com o pessoal de banco de dados. E aí o meu chefe falou: olha, ela que sabe tudo, mas pega toda a informação, mas não dá nenhuma para ela. Eu, o quê? Que é isso? O cara era mau caráter mesmo, né? Então, eu ouvi, não critiquei, mas acabei até amiga dela, entendeu? E acabou que as pessoas que subiram também foram que valorizaram ela, porque ela que conhecia, mas era impressionante. Ela trabalhava 2 ou 3 vezes mais que todo mundo. Então, isso não é justo, entendeu? Mas essas duas, assim. E, óbvio, não sei se tem assim, filmes que eu gostei, de mulheres que me inspiraram, entendeu? Eu nunca fui muito ligada assim, você não pode fazer isso porque você é mulher, entendeu? Minha mãe é uma pessoa que ela tem 93 anos, trabalhou. Quando ela se separou, o meu pai não teve que dar pensão para ela, porque ela tinha o emprego dela. Hoje em dia, a pensão dela é muito melhor do que a do meu pai, entendeu? Porque ela foi chefe, ela cavou, e não era uma pessoa rica, entendeu? Ela conseguiu fazer serviço social na PUC, porque ela entrou num concurso e acabou ganhando. E como era também uma coisa de mulher, né? Então ela conseguiu. Ela implantou numa firma dessas de engenharia o serviço social. E aí ela conseguiu, por exemplo, eles ficarem 2, 3 meses sem terem nenhum acidente de trabalho, que isso é uma coisa interessante. Então, agora a gente parte para aquele momento em que você fala para as meninas, né? O que você diria para essas meninas e para as mulheres também que de repente estejam pensando em seguir a carreira nessa área de computação, ou então em mudar, né, a sua área, como uma forma assim de estimular essas meninas? Olha, eu diria o seguinte: trabalhar em computação é muito gostoso. Sabe? Eu me lembro, na época da faculdade, quando eu voltava para ir fazer os meus programas, a minha irmã, eu falava: Ana, fala aí para a mamãe que eu estou aqui na faculdade rodando os programas. Ela: tudo bem. Agora me conta onde que você está, com quem que você está, que programa você está fazendo. Fazer um programa e ele funcionar é muito gostoso. Você vê os usuários usando, você vê um robozinho fazendo o que você pediu para ele fazer, você vendo as pessoas achando legal, por exemplo, terem acessibilidade. Hoje em dia, quase tudo entra a computação. Então, o que eu digo para vocês é que trabalhar em computação é gostoso, é bom, não é limitador, entendeu? Não existe muito, como você está querendo solucionar um problema, normalmente não tem essa coisa muito de homem e mulher. Eu não vejo muito esse problema, tá? Óbvio que deve existir, ou eu faço ouvidos, isso é uma outra coisa que a gente tem que aprender. Escuta só o que te interessa, porque tem sempre defeitos e qualidades, todos têm. Os seus inimigos, e às vezes até os seus amigos, ficam apontando os seus defeitos. Mas você tem que saber, dentro de você, o que você tem de bom e o que você tem de ruim também, sabe? Eu, por exemplo, falo demais. Eu acho que eu já acabei com o horário aí totalmente, não? Mas a gente tem que saber o que eu me interesso demais pelas pessoas. Então, muita gente, às vezes, acha que eu sou fofoqueira. Mas
Se você me perguntar o que eu perguntei de você e o que eu sei, aí você vai ver que eu me interesso pelas pessoas. Então, existe sempre um limiar entre você e, por exemplo, eu uma vez, numa viagem na Europa, eu encontrei uma sobrinha minha que estava morando lá com as 2 filhas. E eu estava com as minhas filhas, elas já grandes, mas com 18 anos, uma acho que tinha 17, uma tinha 15, outra tinha 18, 20, não, 24, a diferença é 7 anos. E elas foram numa livraria ali do lado, enquanto eu fiquei numa fila para a gente tomar um chocolate quente, que era tchan no lugar, né? E aí eu comecei a conversar com uma moça. E aí eu já sabia a vida dela toda. Assim, meia hora que eu fiquei lá, a gente ficou super conversando, foi ótimo, entendeu? Era uma moça nova. E aí a minha prima falou assim, não acredito que você... E o meu francês não é maravilhoso, mas eu consigo conversar, entendeu? Então, o que eu digo para vocês é isso. Não leve... o que você quiser fazer, faça com paixão. Isso é a coisa mais importante que eu falo para os meus alunos. Não está gostando do tema, você quer mudar, quer ir para outro professor, vá. Eu não vou ficar triste com você, porque você tem que fazer suas coisas, principalmente quem está fazendo mestrado e doutorado, tem que fazer com paixão. Porque com paixão você fica de noite, você não vê a hora passar, é interessante. Então, se você gosta dessa área, a área de computação é apaixonante. Realmente é muito gostoso você desenvolver, fazer coisas completamente diferentes, entendeu? Então, é isso que eu digo para vocês. Façam as coisas com paixão e não ligue tanto para a crítica dos outros. Se isso é feminino, se isso é masculino... Não importa, se vai ter um garoto que não vai gostar de você porque acha que você é masculina, ele que está perdendo, entendeu? Eu sempre pensei assim, ele que está perdendo, eu vou... Entendeu? Eu casei, tenho 2 filhas, tudo bem, estou separada, mas, sabe, o importante é a gente estar feliz, né? E é isso, não leve tanto as críticas... contras e a favor, entendeu? Tente peneirar e é isso. É apaixonante essa área de computação. Então, nós já estamos chegando na finalização do nosso programa e agora tem um momento que a gente deixa para as nossas entrevistadas indicarem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, jogo, como você falou que gosta de jogos. Pode ser da área, pode não ser da área, alguma coisa que você faça no seu tempo livre, que você queira indicar para os nossos e nossas ouvintes. Olha, eu adoro cinema e série. Eu diria para vocês verem aquele filme das mulheres na NASA. Eu não sei muito bem o nome. Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. É lindo, realmente vale a pena. Outro que vale a pena, que eu adoro também, Histórias Cruzadas, que é sobre as mulheres que são pretas, né, que cuidam das crianças e que acabam escrevendo sobre a vida. Então, esse também é um filme muito legal. Outro que eu adoro, e às vezes eu revejo, é o Gambito da Rainha. É novo. É uma moça, ela sofre 1000 problemas e um zelador ensina ela o xadrez. E aí, no final, ela ganha, mas ela aprende o russo e ela, no final, ela vai jogar com um senhor completamente desconhecido que passa o dia jogando xadrez. Ou seja, é essa questão da paixão, que é muito legal. Tá? Agora, livros... eu leio livros meio piegas, como diz uma aluna minha, às vezes. Eu me lembro que eu estava lendo
Crepúsculo. Ela falou, professora, isso é livro de adolescente. Mas, para mim, eu leio esses livros assim de romance, esse Crepúsculo, então é uma confusão, porque é vampiro com como é que chama? Esqueci o outro nome. Lobisomem. Lobisomem, Então é uma confusão, é uma coisa que não é totalmente não acreditável. Mas por que eu gosto de ver isso? Depois de eu estar pensando no algoritmo, alguma coisa séria, essas coisas assim mais fugazes, mais simples, faz a minha cabeça, eu aprendi que faz a minha cabeça andar. Por exemplo, fazer um tricô, fazer uma tapeçaria, eu aprendi ao longo da vida que fazia com que eu relaxasse, fazer um pilates, uma ginástica, eu andar, eu ir olhar a natureza. Por exemplo, no meu doutorado, as coisas que eu fazia era andar, porque eu estava grávida, minha filha nasceu na véspera da defesa, não defendi no dia, para horror da minha orientadora, entendeu? Que achou que iam pegar a minha dissertação. Então, eu acho isso, entendeu? Eu estaria mais indicando filmes e esses temas, né? Agora, lá, o pessoal lá das mulheres na computação falaram sobre o MAID, né? Adorei essa série, entendeu? Que é uma moça, mas não tem a ver com essa coisa da computação. E, sei lá, eu gosto também desses filmes que não são só de mulheres, mas que são de um indiano matemático, de pessoas que, às vezes, sem querer, eles têm algum dom que a gente não imagina que a pessoa tenha. Mas, assim, específico de mulheres, eu diria esses dois, né? Esses três que eu... Na verdade, eu anotei 5, né? Estrelas Além do Tempo, que é um filme, Histórias Cruzadas também é um filme, O Caminho da Rainha é uma série, Crepúsculo é uma série de livros e tem os filmes também baseados nos não, mas livros. Esse corta, não recomendo, não. Esse corta. O Crepúsculo foi só para eu me distrair. Não, é um bebezol. E o Maid. Que é uma série. Agora, né? Tem muitos que têm tecnologia, entendeu? Por exemplo, esses de Harry Potter. Também é um filme que tem muita tecnologia. Então, é muito interessante você ver o que a computação pode fazer. Tem muitas coisas que é a computação que fez, né, para te dar aquela sensação. Entendeu? Então, todos esses de séries assim especiais, efeitos especiais, são legais. Que aí você vê o primeiro, que era a Branca de Neve, para esses últimos, né, de histórias. Eu adoro desenho animado, eu gosto de desenho animado, mas não gosto do desenho animado feito para gente grande, eu acho chato. Eu gosto dos feitos para criança, acho que eu tenho uma criança dentro de mim. Mas hoje em dia eu diria que os desenhos animados, mesmo por exemplo, da Pixar, né? Eles são feitos para adulto e para criança ao mesmo tempo. Eles sempre têm uma linha ali embaixo que a criança não percebe, mas o adulto percebe. E, por exemplo, eu lembro agora de Toy Story 3, né? Que tem toda uma história do menino indo para a faculdade. Que aqui no Brasil não é um problema tão grande, mas lá nos Estados Unidos é um problema, parece ser um pouco maior, porque com 18 anos o jovem sai da faculdade, ou sai de casa, da casa dos pais, e vai morar em outro estado. E fica longe, bem longe dos pais. Isso é um choque. Eu vi recentemente isso comentando, porque eu estou passando um pouco por isso, quer dizer, eu não estou passando por isso porque eu estou no Brasil, porque a minha filha está morando aqui em casa, né? E tá, mais ainda por causa da pandemia. Mas, enfim, lá, com 18 anos... sai de casa e os pais choram por dias, né?
E no filme Toy Story 3 tem isso aí, e é uma cena que eu me lembro que na época eu não estava nessa fase, mas eu chorei bastante, porque eu aposto que as crianças que estavam ali no meu lado não estavam nem ligando, simplesmente o menino estava indo embora de casa e estava deixando os brinquedos. Ok, ele tinha uma certa tristeza, mas não tinha. A criança não percebia essa tristeza que é o filho sair de casa. E aí eu queria só. A gente conversou antes de começar a gravação sobre onde as pessoas podem saber mais sobre você. E a gente chegou que assim, é um site profissional que você tem ativo no momento é o seu currículo Lattes, certo? Eu tinha um site, mas não tenho. E podem me mandar e-mail, entendeu? Gostaria de saber, entendeu? Eu realmente. A UERJ passou por vários reestruturação do. E aí nessa se perdeu o que a gente faz, o que não faz. E aí você tem que fazer tantos relatórios para tantos lugares, para renovação de tanta coisa, que acaba que na web é o Lattes que tem. Mas você tem o LinkedIn também, né? Tenho o LinkedIn, mas eu não atualizo Você muito. não usa muito. Mas eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, mas eu também não falo quase nada. No Instagram e no Facebook seria uma coisa que dá para você ver um pouco, que eu não bloqueio demais, não. Eu deixo meus alunos serem meus amigos, também não publico. Também minha vida é um livro aberto, com algumas coisas fechadas. Mais porque eu não quero abrir mais e ver, mas do que acho que não tem nada que nunca matei ninguém, nunca destruí ninguém. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que não tem porquê de me esconder. Não, é mais se quiserem entrar em contato com você, né? Mas o Adolfo colocou ali o e-mail aí, acho que vai deixar o e-mail depois E disponível. pode também, Facebook, o Instagram também pode botar, tá? Que às vezes é mais fácil a gente, pelo Messenger, se comunicar, né, do que... Ok, eu vou deixar na descrição do episódio, então. Então tá. É isso, então a gente agora chega ao fim desse episódio, né? Nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco no Emílias Podcast e perguntar se você quer agradecer alguém, mandar um abraço para alguém, fique à vontade. Eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou, as grandes mulheres da minha família, as minhas professoras também, tive várias professoras, tive uma orientadora, tive várias chefes também lá na UERJ, pessoas que me inspiraram, que me ajudaram, entendeu? Teve até uma reitora também que era assim, eu tive contato com ela, infelizmente ela já faleceu, a Nilceia, que depois ela foi num desses governos, não sei se foi da Dilma ou do Lula, ela foi ministra, e minhas coordenadoras lá da pós, todo mundo é mulher, acho que por onde eu ando, só na direção não, a direção é que são homens, porque acho que é difícil a gente querer arcar com mais alguma coisa, né? Apesar que você, né, cargo de chefia, às vezes é bem trabalhoso. Mas então é isso. Muito obrigado novamente, professora Vera Werneck. Foi um prazer conversar com você. Eu acho que vai ser um excelente episódio. Vai ficar em breve disponível em todos os nossos canais, né? Para quem não sabe, para quem chegou até aqui, está vendo, por exemplo, no YouTube ou no Spotify, saiba que está no YouTube, está no Spotify, está em todas as plataformas que a gente colocar,
que a gente consegue colocar de áudio. E para todos e todas que nos escutam, até o próximo episódio. Obrigada.